Com certeza. Aqui está a adaptação completa da história para o contexto brasileiro, mantendo a trama central e todos os detalhes, mas substituindo os elementos culturais, nomes, locais e sociais por equivalentes brasileiros. Depois de assinar os papéis do divórcio e sair de mãos abanando, levei um velho colar deixado pela minha mãe a uma galeria de antiguidades. O dono disse imediatamente: "Senhorita, você é a jovem herdeira desaparecida." Dentro de uma luxuosa mansão, fui forçada pelo meu marido a assinar os papéis do divórcio. Minha sogra me expulsou sem piedade, apenas porque eu não conseguia gerar um filho homem. No entanto, exatamente no momento em que senti que havia perdido tudo, o velho colar da minha mãe revelou um segredo chocante. Descobri que eu era a única neta de uma família, de um poderoso conglomerado, de uma nora descartada. Transformei-me na herdeira de um império. E a guerra para recuperar minha filha havia começado oficialmente. O som da chuva do lado de fora da janela da mansão no bairro dos Jardins, em São Paulo, soava tão melancólico. Cada gota pesada que batia no vidro parecia ecoar em meu coração, que estava se partindo em 1000 pedaços. Eu estava sentada, imóvel, em um sofá de couro italiano. À minha frente estavam Ricardo, o homem com quem vivi por 5 anos, e minha sogra, Dona Sônia. Entre nós, sobre a reluzente mesa de jacarandá, havia uma pilha de papéis brancos, onde cada letra era como uma faca perfurando minha vida. Era o pedido de divórcio. Ricardo pigarreou, quebrando o silêncio sufocante. Ele empurrou a pilha de papéis em minha direção. Seu olhar era frio, sem um pingo de emoção. Assine, Ana Clara. Acabou para nós. Eu o encarei, o homem que um dia amei com toda a minha juventude, o homem por quem deixei tudo para trás para construir nossa pequena família. Minha voz tremeu. Por quê? O que eu fiz de errado? Dona Sônia, sentada ao seu lado, tomava um gole de seu chá de camomila e depois pousou a xícara com um tinido seco. Ela me olhou de soslaio, com o mesmo desprezo que eu conhecia tão bem dos anos como sua nora. Você não fez nada de errado, disse ela, com um tom cínico e afiado. Seu único erro foi não conseguir gerar um herdeiro. Esta família precisa de um neto para continuar o nome, não de uma menina. Cada palavra dela era como sal jogado em minhas feridas. Minha filha Estrela tinha apenas 3 anos. Ela era o meu mundo. Eu tremi. Estrela ainda é muito pequena, dona. Por favor, não me chame assim, interrompeu Dona Sônia. Eu não tenho uma nora, inútil como você. Ricardo já encontrou sua substituta. Vanessa está grávida, carregando o sangue desta família. Um menino lindo. Então estava tudo claro. Tudo havia sido arranjado há muito tempo. Ricardo, o marido que dividia a cama comigo, havia me traído. Ele tinha uma amante. E essa mulher estava esperando um filho homem. Olhei para Ricardo, esperando encontrar um pingo de remorso, algum resquício de sentimento, mas não havia nada, apenas crueldade. Ela precisa de um status oficial, disse Ricardo, com a voz impassível. Apenas assine os papéis. Não complique as coisas. Esta mansão, todos estes bens, eram meus antes de nos casarmos. Você sairá de mãos abanando. E a Estrela, quase gritei. As lágrimas não podiam mais ser contidas. Estrela é minha filha. Eu nunca vou abrir mão dela. Ricardo sorriu com cinismo, um sorriso que me enojava. E você vai criá-la. Com o quê? Você não tem emprego, não tem dinheiro, não tem casa. O tribunal nunca entregaria uma criança a uma mãe como você. Nos papéis está escrito claramente que você abre mão voluntariamente da guarda da criança. Meu coração parecia ser esmagado. Eles haviam calculado tudo. Me encurralaram. Tiraram tudo de mim, incluindo minha filhinha. Dona Sônia se levantou, aproximando-se de mim, sua voz soando como uma ordem. Assine. Eu lhe dou 300 reais. Considere isso como um último ato de piedade. Pegue e saia daqui agora mesmo. Não deixe Estrela ver esta cena. Não fará bem a ela. 300 reais. O preço por 5 anos da minha juventude, por uma filha, por uma família destruída. Olhei para a caneta sobre os papéis e depois para os 2 seres humanos à minha frente. Seus rostos eram tão estranhos, tão cruéis. Eu sabia que não tinha outra escolha. Se eu não assinasse, eles teriam outras maneiras de conseguir o que queriam, e talvez meu destino fosse ainda mais trágico. Minha mão tremeu ao pegar a caneta. O traço da tinta ficou borrado por minhas lágrimas. Eu assinei meu nome.
um nome que agora não estava mais ligado a este lugar. Soltei a caneta. Parecia que eu tinha acabado de assinar a sentença de morte da minha própria vida. Dona Sônia tirou um maço de notas de sua bolsa e o jogou sobre a mesa. Pegue e vá embora. Eu nem olhei para o dinheiro, levantei-me, cambaleando em direção à porta. Não ousei olhar para trás, não ousei olhar para aquela casa mais uma vez. Tive medo de que, se olhasse de novo, não teria coragem suficiente para sair. A pesada porta de ferro bateu atrás de mim, cortando tudo de vez. Fiquei parada sob a chuva torrencial, sem guarda-chuva, sem ninguém ao meu lado. Havia apenas uma dor e um desespero sem fim. São Paulo à noite era tão brilhante, mas para os meus olhos, naquele momento, era apenas escuridão densa. Eu andei sem rumo no meio da chuva, como alguém que perdeu a alma. A água da chuva se misturava com minhas lágrimas, e a sensação era terrivelmente fria. Não sei por quanto tempo andei ou para onde estava indo. Quando minhas pernas já estavam fracas, parei em frente a uma pequena pensão em uma viela estreita. A placa estava gasta e a luz amarela piscava. Usei o pouco dinheiro que tinha no bolso para alugar um quarto. Era pequeno e úmido. O cheiro de mofo invadiu meu nariz. Joguei-me na cama dura, enterrei o rosto no travesseiro e chorei convulsivamente. Um choro sufocado, preso e doloroso. Por que a vida era tão cruel comigo? Qual foi o meu pecado? Eu sentia tanta falta da estrela. O que ela estaria fazendo agora? Estaria chorando, me procurando? A ideia de que minha filha logo chamaria outra mulher de mãe fez meu coração doer novamente. Na manhã seguinte, acordei com os olhos inchados. Eu não podia desistir. Precisava encontrar uma maneira de ter a estrela de volta. Lembrei-me de um escritório de advocacia cujo anúncio eu tinha visto em um jornal. Reunindo toda a minha coragem, fui até lá. O advogado, um homem de meia idade de óculos, ouviu pacientemente minha história. Ele suspirou, balançando a cabeça com pesar. O seu caso é muito difícil, disse ele. Seu marido tem uma forte posição financeira, status social. Enquanto isso, a senhora não tem emprego, nem bens. O tribunal geralmente prioriza a parte com melhores condições para cuidar da criança. Mas ele me traiu, doutor. Ele me forçou a assinar aqueles papéis. Tentei me agarrar a um fio de esperança. A senhora tem provas? Perguntou o advogado. Sem provas, suas palavras de tribunal não terão muito peso. Além disso, a senhora já assinou o acordo de divórcio com a cláusula de renúncia voluntária da guarda. Isso prejudicará ainda mais a sua posição. Toda a esperança dentro de mim começou a se apagar. Perguntei com a voz fraca. Então não há outra maneira? O advogado hesitou por um momento e depois disse. Ainda podemos contestar. Podemos tentar provar que a senhora foi coagida ou encontrar provas de que seu marido não é um pai adequado, mas o processo será muito caro e demorado. Os honorários iniciais para a ação podem chegar a R$100.000. Isso sem incluir outros custos. R$100.000. Aquele número foi como um balde de água gelada jogado no meu rosto. De onde eu conseguiria tanto dinheiro? Os R$300 que minha sogra jogou em mim não significavam nada. Senti como se a última porta tivesse se fechado na minha cara. Saí do escritório de advocacia completamente arrasada. Todos os caminhos estavam bloqueados. Eu não tinha dinheiro, não tinha poder, não tinha nada para lutar contra eles. Será que eu realmente havia perdido a estrela? Esse pensamento me deixou sem ar. Sentei-me, exausta, em um banco de praça, observando as pessoas passarem, sentindo-me tão deslocada. O que eu deveria fazer agora? Sentei-me em um banco no Parque Ibirapuera, observando as crianças brincando com seus pais. Suas risadas alegres perfuravam meu coração, fazendo-me sentir uma saudade mortal da estrela. Inconscientemente, minha mão tocou meu pescoço, onde um colar sempre estava pendurado. Um colar de prata simples, com um pequeno pingente de esmeralda em forma de folha de café. Era a única lembrança que minha mãe havia deixado antes de falecer. Minha mãe morreu jovem, devido a uma doença grave. Antes de dar seu último suspiro, ela me deu este colar e disse: Esta é uma herança da família de sua avó. Cuide bem dele, minha filha. Não importa o quão difícil seja a sua situação, nunca o venda, a menos que você realmente não tenha outra saída. Não ter outra saída. As palavras da minha mãe ecoaram em meus ouvidos. É verdade, agora estou no fundo do poço. Não tenho mais nada, mas preciso de dinheiro, muito dinheiro, para lutar pela minha filha. Esta herança, por mais valiosa que seja, não é mais valiosa que a estrela. Uma decisão se formou em minha mente. Eu iria penhorá-lo, talvez isso pudesse me dar algum dinheiro para sobreviver e encontrar outra solução.
Levantei-me, enxuguei as lágrimas e caminhei com determinação. Perguntei a algumas pessoas e fui direcionada a uma famosa e luxuosa galeria de antiguidades e joias na Vila Olímpia, chamada Tesouros do Brasil Galeria. Diziam que lá os preços eram altos e era muito confiável. A Tesouros do Brasil Galeria ficava em uma rua movimentada, muito diferente das lojas de penhores decadentes que eu estava acostumada a ver. A porta era feita de madeira nobre, lindamente entalhada. Ao entrar, fiquei um pouco impressionada. O ambiente era silencioso, com um aroma calmante de madeiras nobres no ar. O mobiliário era todo de peças antigas que pareciam extremamente valiosas. Atrás de uma vitrine estava um senhor de cabelos brancos, vestindo uma camisa de linho de boa qualidade e óculos de leitura. Sua postura era calma e sábia, mais parecida com a de um curador de arte do que com o dono de uma loja de penhores. Ao me ver entrar, o velho senhor levantou a cabeça, olhando para mim por cima dos óculos. Boa tarde, senhorita. Em que posso ajudar? Sua voz era grave e serena. Fiquei um pouco sem jeito, aproximando-me da vitrine com hesitação. Tirei o colar de esmeralda da minha bolsa, colocando-o cuidadosamente sobre um pano de veludo vermelho. Com licença, senhor. Eu gostaria de penhorar isto. O velho senhor não se apressou em pegá-lo. Ele me olhou por um momento. Seu olhar parecia me analisar, e só então baixou os olhos para o pingente. Quando seus olhos tocaram na esmeralda em forma de folha de café, seu corpo inteiro de repente enrijeceu. O velho senhor, que descobri se chamar Senhor Afonso, cuidadosamente colocou luvas brancas. Suas mãos tremiam um pouco ao pegar o colar. Ele o aproximou dos olhos, semicerrando-os, observando cada detalhe da pedra, especialmente um pequeno símbolo gravado sutilmente na parte de trás. Seu rosto, antes calmo, mudou subitamente. Surpresa, alegria e uma pitada de incredulidade estavam claramente estampadas em cada ruga de seu rosto. Ele levantou a cabeça e me olhou. Seu olhar era completamente diferente de antes. Não era mais o olhar do dono de uma loja para um cliente, mas sim um de respeito misturado com emoção. Senhorita, posso saber de onde conseguiu este colar? Sua voz tremia. Fiquei um pouco surpresa com sua reação, mas respondi honestamente. É uma herança da minha mãe, senhor. Sua mãe, qual era o nome dela, se posso perguntar? Ele insistiu. Minha mãe se chamava Lúcia. As duas palavras Lúcia mal saíram da minha boca e o senhor Afonso quase deixou o colar cair. Ele o segurou firmemente, murmurando para si mesmo. Dona Lúcia. Sim, era ela mesma. A segunda filha, a jovem herdeira. Eu não entendia o que estava acontecendo. Jovem herdeira? O que o senhor quer dizer? Vendo minha confusão, o velho senhor tentou se acalmar. Ele me olhou com um ar arrependido. Perdoe-me, senhorita. Fui um pouco indelicado. Por favor, espere um momento aqui. Isto é muito importante. Preciso fazer uma ligação. Sem esperar por minha resposta, ele correu para uma pequena sala nos fundos, ainda segurando o colar firmemente. Sentei-me na cadeira de madeira que ele ofereceu, meu coração cheio de confusão. Apenas uma loja de antiguidades. Por que parecia tão misterioso? Qual era, afinal, a origem do colar da minha mãe? Vagamente eu podia ouvir o senhor Afonso falando ao telefone lá de dentro. Sua voz estava cheia de excitação e respeito. Senhor Antônio foi encontrada. Sim, é o brasão da família. Ela é a filha de Dona Lúcia. Ela está aqui agora. Sim, senhor. Eu entendo. A ligação terminou. O senhor Afonso saiu e sua atitude em relação a mim havia mudado completamente. Ele se curvou, convidando-me para tomar um chá com um gesto extremamente formal. Senhorita, o patrão chegará em breve. Por favor, tenha um pouco de paciência e aguarde. Patrão? Eu estava cada vez mais confusa. Eu não conheço nenhum patrão. Eu só quero penhorar o colar, senhor. O senhor Afonso sorriu amigavelmente. A senhorita entenderá tudo em breve. Cerca de 15 minutos depois, um Rolls Royce preto reluzente parou bem em frente à galeria. 2 seguranças de terno preto e porte atlético desceram e abriram a porta do carro. Um senhor de aparência imponente, com cabelos prateados, mas as costas ainda retas, saiu. Ele usava um terno impecavelmente cortado e segurava uma bengala com cabo de prata. Apesar da idade, a aura que emanava dele impunha respeito. O velho senhor entrou na galeria. O senhor Afonso correu para se curvar respeitosamente. Senhor Antônio. O velho senhor assentiu brevemente.
Então seus olhos penetrantes se fixaram em mim. Ele caminhou lentamente em minha direção, examinando meu rosto atentamente. Aquele olhar continha investigação, dor e uma explosão de felicidade contida. Meu coração batia mais forte. Aquele rosto. Por que parecia tão familiar? O senhor Afonso respeitosamente entregou-lhe o colar. O velho senhor o pegou, olhou para ele por um longo tempo e depois levantou a cabeça. Sua voz era grave, mas trêmula. Você é a filha de Lúcia? Fiquei chocada ao ouvir a pergunta do velho senhor. Como ele sabia o nome da minha mãe? Por que ele me olhava com um olhar tão cheio de afeto? Eu gaguejei. Sim, sou. Como? Como o senhor sabe? O velho senhor não respondeu imediatamente. Seus olhos avermelharam, segurando as lágrimas. Ele estendeu a mão enrugada e tremendo tocou minha bochecha, idêntica, exatamente como ela. Você é a cara da sua mãe. Então ele se virou para o senhor Afonso, sua voz carregada de emoção. Não há dúvida, esta é minha neta. Neta! Senti como se um raio tivesse me atingido. Este homem incrivelmente rico era meu avô. Era difícil de acreditar. Desde criança, eu só sabia que tinha uma mãe. Quem era meu pai e quem eram os parentes da minha mãe, eu não fazia a menor ideia. Toda vez que eu perguntava, minha mãe apenas balançava a cabeça tristemente e dizia: eles já se foram. Vendo minha expressão confusa, o velho senhor, meu avô, suspirou profundamente, sua voz carregada com o peso da dor de 20 anos. Eu sou Antônio de Almeida Prado, seu avô. Sua mãe, Lúcia, era minha segunda filha. 20 anos atrás, por querer se casar com um homem comum que eu não aprovava, ela me desafiou, deixou a família e foi embora de casa. Ele contou a história com uma voz cheia de arrependimento. Naquela época, eu estava com muita raiva. Fui muito teimoso. Eu disse que se ela saísse por aquela porta, nunca mais deveria voltar. Eu não esperava que ela realmente fosse embora. Durante esses 20 anos, não houve um único dia em que eu não mandasse pessoas procurá-la. Mas o mundo é vasto. Encontrar alguém que se esconde de propósito não é uma tarefa fácil. Eu já pensava que nesta vida não conseguiria mais encontrar minha filha e minha neta. Ele segurou o colar firmemente. Este é o símbolo do herdeiro do Grupo Almeida Prado. Cada um dos meus filhos tem sua própria joia, mas apenas o herdeiro escolhido possui a esmeralda em forma de folha de café. No passado, eu pretendia entregar tudo para sua mãe, mas uma história inacreditável se desenrolava diante de mim. Minha mãe, uma mulher gentil e simples, era na verdade de uma família riquíssima. E eu, de uma esposa descartada e sem um centavo, de repente me tornei a neta de um magnata, a herdeira do Grupo Almeida Prado. Tudo aconteceu tão rápido, tão de repente, que meu cérebro mal conseguia processar. O senhor Antônio, meu avô, viu minha confusão. Ele deu um tapinha gentil nas minhas costas, sua voz se tornando mais calorosa. O avô sabe que você deve estar muito confusa agora. Tá tudo bem. Vamos para casa primeiro. Em casa, o avô contará tudo. Para casa, murmurei. Sim, para nossa casa, disse ele com firmeza. Ele fez um sinal para um dos seguranças. O homem saiu imediatamente. Pouco depois, o Rolls Royce se moveu para a frente da galeria. A porta do carro se abriu, revelando um interior luxuoso que eu nunca em minha vida ousaria sonhar. Meu avô me ajudou a levantar-me guiando para fora da Tesouros do Brasil Galeria. Ao entrar no carro de luxo, olhei para trás, para a agitação das ruas de São Paulo. Era a mesma cidade, mas em apenas uma manhã minha vida havia tomado uma direção completamente diferente. O carro partiu suavemente, deixando para trás meu passado de sofrimento. Eu não sabia o que me esperava, mas dentro do meu coração uma centelha de esperança começou a crescer. Talvez eu pudesse ter a estrela de volta. O carro deslizava suavemente pelas ruas de São Paulo, mas eu me sentia como se estivesse flutuando nas nuvens. Eu ainda usava minhas roupas surradas, em total contraste com o interior de couro e painéis de madeira de luxo do carro. Meu avô sentou-se ao meu lado em silêncio, seu olhar misturando a alegria de encontrar um parente perdido e a dor pelo que eu havia passado. O carro não se dirigiu ao centro da cidade, mas entrou em uma avenida larga e arborizada na região da Faria Lima, seguindo para o Jardim Europa. Quanto mais adentrávamos, mais magníficas e luxuosas se tornavam as mansões. Finalmente, o carro parou em frente a um portão de ferro forjado gigantesco. Atrás dele, erguia-se uma imponente residência de estilo neoclássico, cercada por um vasto e verdejante jardim. Isso não era uma casa, era um palácio. O portão se abriu automaticamente. O carro entrou lentamente por um caminho de cascalho branco.
Ao longo do caminho, jardineiros uniformizados que trabalhavam pararam por um momento e se curvaram respeitosamente. Quando o carro parou no pórtico principal, um homem de cerca de 50 anos, vestindo um terno preto impecável, já esperava com 2 filas de empregados. Bem-vindo de volta, senhor Antônio, disse o homem com respeito. Meu avô assentiu, depois abriu a porta do carro e me ajudou a descer. Ele me apresentou ao homem. Júlio, esta é Ana Clara, minha neta, filha de Dona Lúcia. O mordomo, chamado Júlio, ficou atônito por um momento, olhando para mim com um choque que rapidamente se transformou em alegria sincera. Ele se curvou profundamente. Bem-vinda de volta a casa, jovem senhorita. Eu ainda estava pasma com tudo. Segui meu avô e Júlio para dentro da residência. O interior era ainda mais magnífico que o exterior. Pisos de mármore polido, tetos altos com lustres de cristal cintilantes. Todos os móveis, desde os conjuntos de mesa e cadeiras de madeira nobre até os vasos de porcelana antiga e as pinturas a óleo nas paredes, exalavam luxo e grandiosidade. Nesse exato momento, a voz de uma mulher soou vinda da escadaria. Pai, o senhor já voltou? Ouvi dizer que saiu com pressa. O que aconteceu? Uma mulher de cerca de 40 anos, usando um vestido de seda de um estilista famoso e maquiagem marcante, descia as escadas. Seu rosto era bastante parecido com o do meu avô, mas seu olhar era frio e calculista. Esta devia ser minha tia. Meu avô olhou para ela, sua voz calma, mas mais formal. Beatriz, venha cá. Quero lhe apresentar Ana Clara, a filha da sua irmã Lúcia. Minha tia Beatriz parou no meio do caminho. Seus olhos me escanearam da cabeça aos pés. Seu olhar não continha nem um pingo de alegria por encontrar um parente, mas apenas investigação, dúvida e uma centelha de hostilidade oculta. Ela sorriu diplomaticamente. Oh, é mesmo? Olá, Ana Clara. Não imaginava que depois de tantos anos finalmente nos encontraríamos. Onde você esteve morando todo esse tempo? Eu podia sentir a hostilidade em suas palavras. Apenas respondi baixinho. Olá, tia. Eu moro em São Paulo. Moro em São Paulo. Mas só foi encontrada agora, disse tia Beatriz, seu tom parecendo casual, mas cheio de sarcasmo. Meu avô pareceu notar a tensão. Ele interveio. A história é longa, depois eu explico. Júlio, leve a jovem senhorita para o seu quarto. O antigo quarto de Dona Lúcia. Chame um médico para fazer um check-up completo nela. Então ele se virou para mim com uma voz calorosa. Descanse um pouco, sim, deixe o resto com o avô. Eu assenti, seguindo Júlio escada acima. Antes de sair, ainda pude sentir o olhar penetrante da tia Beatriz em minhas costas. Eu sabia que este retorno não seria fácil. Naquela noite, depois que o médico da família confirmou que minha saúde estava boa, meu avô me chamou ao seu escritório. O resultado do teste de DNA já havia saído, confirmando nosso parentesco. Ele me mostrou o resultado e depois segurou minha mão. Ana Clara, você já sofreu demais. Conte ao avô o que aconteceu com você. Por que você chegou ao ponto de ir a uma galeria de antiguidades? E sua filha, Estrela, como ela está agora? Olhando em seus olhos cheios de compaixão e preocupação, não consegui mais me segurar. Toda a dor reprimida explodiu. Contei tudo sobre meu casamento infeliz, o tratamento da minha sogra, a traição de Ricardo e como ele me forçou a me divorciar e tirou minha filha de mim. Quanto mais meu avô ouvia, mais seu rosto se endurecia de raiva. Quando terminei de falar, ele bateu na mesa com força, sua voz firme. Desgraçados! Como ousam tratar a neta de Antônio de Almeida Prado dessa maneira? Fique tranquila, Ana Clara. O avô não vai deixar Luz em paz. E a Estrela? O avô promete. Usarei todos os meios para trazer. Lá de volta para você. Ninguém pode separar vocês duas. A promessa firme do meu avô foi como um bálsamo, acalmando minha alma atormentada. Pela primeira vez em muito tempo, vi um raio de esperança. O quarto que Júlio preparou para mim era o antigo quarto da minha mãe. Tudo ainda estava preservado, quase como era originalmente. Uma cama grande com lençóis brancos e limpos, uma penteadeira de madeira e uma ampla varanda com vista para o jardim verdejante. Estando naquele quarto, eu podia imaginar a figura da minha mãe quando jovem. Na manhã seguinte, assim que acordei, uma equipe composta por um personal stylist, um maquiador e um cabeleireiro já me esperava no quarto. Júlio disse que tudo era por ordem do meu avô. Ele queria que eu aparecesse com uma imagem completamente nova.
Durante toda a manhã, eles trabalharam incansavelmente. Meu cabelo comprido, que eu geralmente apenas amarrava de qualquer jeito, foi cortado, estilizado em ondas e tingido de um elegante tom de castanho. Minha pele, pálida pela falta de sono, foi cuidadosamente tratada e maquiada levemente, o suficiente para esconder o cansaço e realçar meus traços. Em seguida, eles trouxeram uma fileira de roupas caras. Vestidos de seda, terninhos de trabalho elegantes, sapatos de salto alto deslumbrantes. Olhei no espelho e não me reconheci. A mulher no espelho não era mais a Ana Clara submissa e oprimida. Era uma mulher bonita, confiante, com uma aura de nobreza. A transformação não parou na aparência. Meu avô me deu um cartão de crédito preto. Aqui tem 20 milhões de reais. Considere como uma mesada. Você passou por muitas dificuldades por muito tempo. Compre o que quiser, não economize. 20 milhões de reais. Um número que nem em meus sonhos eu poderia imaginar. Mas naquele momento, segurando aquele cartão, não senti alegria pela riqueza. Eu o vi apenas como uma ferramenta, uma arma afiada. Com isso, eu teria mais poder para enfrentar a família de Ricardo e recuperar minha filha. Avô, obrigada, eu disse, sinceramente. Mas eu não preciso de tanto dinheiro. Eu só preciso do Senhor. Seus olhos se suavizaram. O avô sabe do que você precisa. Mas para reconquistar o que é seu por direito, você precisa estar em uma posição diferente. Você precisa mostrar a eles que não é mais a garota fraca que eles podem oprimir. Você é a herdeira da família Almeida Prado, a sucessora do grupo Almeida Prado. As palavras do meu avô me despertaram. É verdade, eu não podia continuar mergulhada na tristeza. Eu tinha que ser forte pela estrela e por mim mesma. Esta transformação não era apenas sobre roupas e cabelo. Era uma transformação de alma e determinação. Olhei para mim mesma no espelho mais uma vez. Meus olhos não mais refletiam medo, mas firmeza. Alguns dias depois, já começando a me acostumar com a nova vida, a primeira coisa que quis fazer foi comprar presentes para minha filha. Mesmo sem poder encontrá-la ainda, eu queria preparar brinquedos e roupas bonitas para ela. Decidi ir ao shopping Iguatemi, o centro de compras mais luxuoso de São Paulo. Escolhi um elegante vestido creme, sapatos de salto, não muito altos e uma maquiagem leve. Ao entrar no shopping, muitos olhares se voltaram para mim. Eu não era mais a mulher acanhada e insegura de antes. Enquanto estava ocupado escolhendo uma boneca numa loja de brinquedos, de repente ouvi uma voz cínica que eu conhecia bem. Olha só, querido, uma boneca tão feia assim. Quem compraria isso? Que caipira! Virei-me e meu coração pareceu parar. Era Vanessa, e ao lado dela, ninguém menos que Ricardo. Vanessa estava agarrada ao braço de Ricardo, com a barriga já começando a aparecer. Ela usava um vestido de grávida de grife, exibindo sua riqueza e felicidade. Ricardo também me viu. Ele ficou atônito, seus olhos arregalados de surpresa. Talvez ele não acreditasse que a mulher elegante e bonita à sua frente era a esposa que ele acabara de descartar alguns dias antes. Vanessa também me reconheceu. Após um breve momento de choque, ela imediatamente adotou uma expressão de desprezo. Ué, não é a Ana Clara? Que estranho, agora tem dinheiro para passear em lugares chiques como este. Ou será que já arranjou um novo papai? Eu não disse nada, calmamente coloquei a boneca de volta e fui para outra prateleira. Não queria discutir com gente como ela, mas Vanessa não me deixou em paz. Ela me seguiu deliberadamente até uma joalheria próxima. Ricardo, me compra este colar, vai? Choramingou Vanessa, apontando para um colar de diamantes brilhante. Assim que o vendedor tirou o colar da vitrine, eu me adiantei. Apontei para o mesmo colar e disse ao vendedor: Moço, por favor, pode embrulhar este colar para mim. Vanessa se virou, furiosa. Ei, você tá louca? Fui eu que escolhi este colar primeiro. Eu a encarei, sorrindo levemente. A senhora escolheu primeiro, mas já pagou? Você. De onde você tirou dinheiro para comprar isso? Você sabe quanto custa? Gritou Vanessa. Ricardo finalmente interveio, seu tom um pouco sem graça. Ana Clara, já chega, não faça um escândalo. Vamos para casa. Eu o encarei com frieza. Fazer um escândalo? Eu só tô comprando o que eu gosto. Quem tá fazendo um escândalo é ela. Nesse momento, o gerente da loja apareceu. Ao ver o cartão preto que eu segurava, sua atitude mudou instantaneamente. Ele se curvou respeitosamente para mim. Boa tarde, senhora. Em que podemos ajudar? Entreguei-lhe o cartão. Eu quero este colar. O gerente pegou o cartão imediatamente e depois se virou para Vanessa com um tom frio. Desculpe, senhora. Esta cliente é membro Platinum. Temos que dar prioridade a ela. Por favor,
Sinta-se à vontade para escolher outro modelo. O rosto de Vanessa ficou pálido, sem palavras de raiva. Ela se virou para Ricardo, mas Ricardo também estava paralisado. Ele me olhava fixamente, cheio de confusão e descrença. Ele não entendia como, em apenas alguns dias, eu poderia ter mudado tão drasticamente. Peguei a caixa com o colar sem sequer olhar para eles novamente e me virei para sair, deixando os dois atônitos e envergonhados no meio da loja movimentada. O poder do dinheiro e da influência era realmente extraordinário. Com apenas um telefonema do meu avô, o advogado da família conseguiu rapidamente marcar um breve encontro entre mim e a Estrela. No entanto, como o processo legal ainda não estava concluído, eu só poderia ver lá por 10 minutos no portão de sua escola internacional, sob a supervisão de um homem de confiança de Ricardo. Naquela tarde, cheguei à escola muito cedo, com o coração batendo forte. Fazia dias que eu não a abraçava. Quando o sinal tocou, as crianças saíram correndo. Então eu a vi, minha pequena Estrela, pequenina no meio da multidão, guiada por uma babá. Estrela, chamei. A criança olhou para cima. Ao me ver, seus olhos brilharam. Mamãe! Ela soltou a mão da babá e correu em minha direção. Ajoelhei-me, abrindo os braços e a abracei com força. O cheiro familiar de leite em seu corpo me fez chorar. Estrela, a mamãe sentiu tanto a sua falta. Eu também senti, mamãe. Ela soluçou em meu abraço. Onde você estava? Por que não voltou para casa? Engasguei, sem saber o que responder. Apenas a abracei com mais força, beijando seus cabelos macios. O homem de Ricardo nos lembrou friamente. Seu tempo é de apenas 10 minutos. Apressei-me em enxugar as lágrimas, tirando a boneca que comprei no outro dia. Olha, a mamãe trouxe um presente para a Estrela. A criança o recebeu com alegria, mas depois parou, olhando para babá com medo, como se temesse ser repreendida. Meu coração doeu. Minha filha estava vivendo com medo. Peguei sua mãozinha e foi então que notei algo estranho. Em seu pulso branquinho havia uma marca avermelhada, como a de um beliscão de adulto. O que aconteceu com sua mão, meu amor? Perguntei, preocupada. Estrela rapidamente puxou a mão, escondendo-a atrás das costas. Não foi nada, mamãe. A Estrela caiu, mas eu sabia que ela estava mentindo. Seu olhar assustado revelava tudo. Olhei para a babá, mas a mulher desviou o rosto imediatamente. Os 10 minutos passaram rápido demais. A babá se aproximou e puxou a mão de Estrela. Vamos, hora de ir para casa, mocinha. Estrela começou a chorar histericamente, não querendo me soltar. Eu não quero ir, eu quero ficar com a mamãe. Mamãe, me leva para casa. Ver minha filha gritando, sendo arrastada para longe, partiu meu coração em centenas de pedaços. Eu só podia ficar ali, paralisada, impotente, observando-a até que desaparecesse de vista. A marca avermelhada em sua mão continuava a me assombrar. Uma suspeita e uma raiva imensa cresceram dentro de mim. Eu precisava descobrir a verdade. Eu não podia ficar de braços cruzados. O hematoma na mão da minha filha foi um alerta que eu não podia ignorar. Imediatamente liguei para o advogado da família, contei o que aconteceu e pedi que ele encontrasse uma maneira de eu me encontrar com a Estrela em particular. Graças às conexões do meu avô, no dia seguinte o advogado conseguiu arranjar o encontro. Com a desculpa de um exame de saúde de rotina, fui autorizada a entrar na escola para encontrar a Estrela em um sábado de manhã, quando a escola estava vazia. Preparei seu bolo e brinquedos favoritos. O encontro aconteceu na enfermaria da escola. Quando estávamos apenas nós duas, eu a abracei gentilmente. Estrela, tente dizer a verdade para mamãe. De onde veio essa marquinha na sua mão? Estrela baixou a cabeça em silêncio. Eu sabia que ela estava com medo. Persuadia pacientemente. Estrela, você é uma boa menina. A mamãe está aqui. Ninguém vai ousar te machucar. Tente dizer, foi a tia Vanessa que te machucou? Ao ouvir o nome Vanessa, os ombros da minha filha tremeram. Ela olhou para mim, seus olhos grandes e redondos marejados, e então assentiu. Suas lágrimas começaram a rolar. A tia sempre belisca a Estrela. Ela soluçou. A tia disse que se a Estrela for desobediente, vai trancar, lá no quarto escuro. A tia também disse que se a Estrela contar para o papai, a tia não vai mais deixar a Estrela ver a mamãe. Cada palavra da minha filha era como uma adaga em meu coração. Meu Deus, o que aquela demônia fez com a minha filha? Ela tem apenas 3 anos. Que sofrimento ela teve que suportar. Minha raiva explodiu, mas tentei contê-la, enxugando gentilmente suas lágrimas. Estrela, não tenha medo. Mostre para a mamãe onde mais dói.
Ela hesitou por um momento, depois arregaçou a manga da blusa. Não era apenas um hematoma no pulso, mas várias outras marcas em seu bracinho. Algumas novas, outras mais antigas. Levantei um pouco sua blusa e, horrorizada, encontrei mais hematomas em suas costas. Meu coração estava destruído. Peguei meu celular, tentando manter minhas mãos firmes. Estrela, a mamãe vai tirar fotos das marquinhas. Tudo bem? Para a mamãe ter provas para que a tia Má seja punida e não possa mais te machucar. Minha filha assentiu obedientemente. Cuidadosamente fotografei cada hematoma em seu corpo de vários ângulos. Aqui estava, a prova irrefutável, a prova da crueldade de Vanessa e da negligência de Ricardo. Depois de terminar, abracei-a com força, meu coração cheio de raiva e determinação. Eu não permitiria que ninguém machucasse minha filha novamente, nem por um segundo. Este jogo de gato e rato havia acabado. Era hora de enfrentar, luz abertamente. Com as fotos dos hematomas no corpo da minha filha em mãos, a chama da raiva em meu coração queimava intensamente. Eu não podia esperar mais. Naquela mesma tarde, fui direto para a escola da Estrela e esperei no estacionamento. Eu sabia que por volta daquela hora, Ricardo e Vanessa a buscariam. Com certeza o Mercedes que eu conhecia entrou lentamente. Ricardo saiu e abriu a porta para Vanessa. A mulher saiu com arrogância, acariciando sua barriga com uma expressão de satisfação. Saí do meu carro e bloqueei o caminho deles. Ao me ver, Ricardo franziu a testa. O que você está fazendo aqui de novo? Eu já disse. Não o deixei terminar. Levantei meu celular, a tela mostrando claramente as fotos dos hematomas no corpo da Estrela. Olhe o que sua filha tem passado. Ricardo ficou chocado ao ver as fotos. Ele se virou para Vanessa com um olhar questionador, mas Vanessa rapidamente se recompôs. Ela fingiu inocência com os olhos marejados. Ricardo, não acredite nela. Eu não fiz nada com a Estrela. A menina é tão ativa, vive correndo, deve ter caído sozinha. Ela tá me caluniando para nos separar. Caiu sozinha? Eu ri friamente. Você é um empresário. Olhe bem. Isso são marcas de queda ou marcas das mãos de um adulto cruel? Ricardo olhou atentamente para as fotos, depois para Vanessa, que chorava ao seu lado. A dúvida era clara em seu rosto, mas então ele escolheu acreditar em sua amante. Ana Clara, já chega. Pare de inventar histórias. Vanessa está grávida. Não há estresse. Inventar histórias? Eu não podia acreditar no que ouvia. Que tipo de pai prefere acreditar em uma mulher dissimulada do que em provas concretas diante de seus olhos, do que na dor de sua própria filha? Tudo bem. Se você está tão cego, não me culpe. Olhei diretamente nos olhos de Ricardo. Minha voz fria como gelo. Talvez você ainda não saiba da novidade. A partir de hoje, o Grupo Almeida Prado está oficialmente encerrando toda a cooperação com sua empresa de tecnologia, a Inovatec Soluções. Todos os contratos estão cancelados. Todos os investimentos serão retirados. Parabéns! Em breve você estará falido. Minhas palavras foram como um raio em um dia de sol para Ricardo. Seu rosto ficou pálido. Sua empresa, Inovatec, só cresceu tanto graças a projetos e apoio do Grupo Almeida Prado, uma facilidade que ele obteve através do casamento comigo. Agora, perdendo esse pilar, sua empresa não passava de um navio em meio a uma tempestade. O que você disse? Gaguejou Ricardo. Com base em que você está fazendo isso? Com base no fato de eu ser a neta do dono do Grupo Almeida Prado, eu disse, enfatizando cada palavra. E como a mãe que em breve recuperará a guarda total de sua filha das mãos de um pai irresponsável e de uma madrasta cruel. Depois disso, me virei e fui embora, sem me importar mais com os rostos pálidos de Ricardo e da furiosa Vanessa. Isso era apenas o começo. Eu os faria pagar caro por tudo que fizeram. O confronto na escola me fez perceber uma coisa. Para vencer esta guerra, eu não podia confiar apenas no meu status de neta de um magnata. Eu precisava ter poder real, meu próprio poder. Eu tinha que provar a todos que eu não era apenas um enfeite vivendo do grande nome do meu avô. Naquela noite, durante o jantar em família, falei com meu avô. Vovô, eu quero começar a trabalhar na empresa. Meu avô ficou surpreso, mas depois seus olhos brilharam de satisfação. Ótimo, você tem iniciativa. Em que posição você quer começar? Vovô, posso começar da posição mais baixa, não me importo. O importante é que eu possa aprender e provar minha capacidade. Meu avô riu alto. A neta do vovô não pode começar de baixo. Tudo bem. A partir de amanhã, você será assessor especial da presidência.
Trabalhará diretamente comigo, participando de todas as reuniões importantes. É a maneira mais rápida de você aprender. No dia seguinte, pisei oficialmente na Torre Almeida Prado, a sede da empresa, um arranha-céu de vidro e aço que se erguia no coração da Faria Lima, um símbolo do poder e da riqueza da família. Ao entrar no saguão principal, fiquei maravilhada com o luxo e o profissionalismo. A notícia sobre a herdeira perdida já havia se espalhado por toda a empresa. Quando saí do elevador privativo da diretoria, todos os olhos se voltaram para mim. Havia curiosidade, dúvida e também inveja. A primeira reunião do conselho de administração que participei aconteceu naquela mesma manhã. Quando meu avô me apresentou, pude sentir claramente o descontentamento da minha tia Beatriz e de seus aliados. Eles me viam como uma forasteira que atrapalhava seus planos. A reunião foi bastante tensa. Eles estavam discutindo um projeto de resort na Bahia que estava estagnado devido a problemas de desapropriação de terras e resistência dos moradores locais. Os diretores discutiam entre si, mas nenhuma solução verdadeiramente eficaz surgia. Ouvindo-os debater, lembrei-me das aulas de economia e gestão que tive na universidade antes de me casar e me tornar dona de casa. Tomei coragem e levantei a mão. Todos os olhos se voltaram para mim. A maioria, com dúvida. Tia Beatriz até sorriu com cinismo. Levantei-me calmamente, minha voz clara e direta. Com licença, vovô, senhores e senhoras diretores. Eu tenho algumas ideias. Em vez de continuar tentando indenizá-los com dinheiro e confrontar os moradores, por que não tentamos uma abordagem diferente? Poderíamos destinar uma parte dos lucros do projeto para construir instalações públicas para a comunidade local, como uma escola ou um posto de saúde. Ao mesmo tempo, nos comprometeríamos a priorizar os moradores locais como mão de obra no resort. Dessa forma, transformamos opositores em apoiadores que também se beneficiarão do projeto. Isso não apenas resolve o problema da terra, mas também constrói uma imagem positiva para a empresa. Toda a sala de reuniões ficou em silêncio. Minha ideia não era excessivamente complexa, mas era precisa, um ponto de vista que aqueles experientes empresários haviam ignorado por estarem muito focados no lucro. Meu avô foi o primeiro a aplaudir, seus olhos brilhando de orgulho. Vários outros diretores assentiram em concordância. Apenas tia Beatriz e seus comparsas ficaram com o rosto azedo. Naquele dia, consegui deixar minha primeira impressão. Eu sabia que o caminho à frente ainda era difícil, mas eu havia começado bem. Minha performance na reunião do conselho claramente fez minha tia Beatriz se sentir ameaçada. Ela não podia me confrontar abertamente na frente do meu avô, então escolheu uma abordagem mais sutil e traiçoeira. No dia seguinte, ela me chamou ao seu escritório. Seu escritório, como diretora-presidente, ficava no andar mais alto, logo abaixo do escritório do meu avô, com uma vista para toda a cidade. Ela estava sentada atrás de sua enorme mesa de trabalho e gesticulou para que eu me sentasse. Ana Clara, começou ela com um tom falsamente doce. A tia vê que você tem potencial, mas sua experiência ainda é muito limitada. Para te ajudar a aprender, a tia tem uma pequena tarefa para você. Ela empurrou uma pilha grossa de pastas em minha direção. Estes são todos os relatórios financeiros e dados de parceria da empresa de tecnologia Novatec dos últimos 3 anos. Eles são um parceiro menor nosso. Tente analisar esses dados e fazer um relatório de avaliação sobre a eficácia da nossa parceria e o potencial deles para o futuro. A tia te dá uma semana. Olhei para a pilha de pastas e entendi imediatamente sua intenção. A Inovatec era a empresa de Ricardo. Ela deliberadamente me deu essa tarefa para me constranger, para reabrir minhas velhas feridas. Além disso, sendo uma empresa pequena, analisá-la não me traria nenhum mérito. Mas se houvesse algum erro, eu seria imediatamente repreendida. Uma armadilha perfeita. Tia Beatriz me olhou, um sorriso misterioso no canto dos lábios. O mundo dos negócios é um campo de batalha. Não há espaço para sentimentos pessoais. Minha sobrinha. Espero que você entenda. Faça um bom trabalho. Não decepcione o seu avô e os outros. Suas palavras eram um aviso e um desafio. Mas ela estava errada. Em vez de me sentir humilhada, vi isso como uma oportunidade de ouro. Haveria maneira melhor de encontrar as fraquezas de Ricardo do que examinando oficialmente toda a contabilidade de sua empresa? Aceitei calmamente a pilha de pastas. Obrigada, tia, pela confiança. Com certeza concluirei esta tarefa com sucesso. Minha atitude a surpreendeu um pouco. Ela provavelmente esperava que eu recusasse ou ficasse chateada. Mas eu apenas sorri.
Peguei as pastas e saí de seu escritório. Tia Beatriz não sabia que ela acabara de me dar a arma mais afiada para destruir meu inimigo. Levei a pilha de documentos para o meu escritório. Sabia que uma semana não era muito tempo, então comecei a trabalhar imediatamente. Números, contratos, relatórios financeiros secos estavam à minha frente. No início, tudo parecia perfeito. A contabilidade da Inovatec era feita de forma muito profissional, sem brechas. Ricardo, apesar de ser um péssimo marido, eu tinha que admitir, era um empresário bastante inteligente e meticuloso. Mas eu não desisti. Eu fui sua esposa. Eu conhecia sua natureza e suas ambições melhor do que ninguém. Eu sabia que ele não se contentaria com os lucros registrados no papel. Devia haver algo escondido. Trabalhei dia e noite. O café era meu fiel companheiro. Tentei lembrar de fragmentos de conversas, de telefonemas de negócios suspeitos de Ricardo que eu ouvia sem querer quando ainda morava com ele. Comecei a comparar os relatórios da Inovatec com dados de mercado e relatórios de outros parceiros. E, finalmente, encontrei a primeira irregularidade. Vários contratos de aquisição de equipamentos com empresas estrangeiras tinham valores anormalmente altos. Mandei investigar e descobri que essas empresas eram fictícias. Ricardo as usava para criar contratos falsos, desviando o dinheiro da empresa para seu benefício pessoal. A partir dessa pista, continuei a cavar mais fundo. Quanto mais fundo eu ia, mais horrorizada ficava com a rede de fraude financeira que Ricardo havia construído. Ele não apenas desviava dinheiro, mas também criava despesas fictícias para reduzir os lucros na contabilidade. E a descoberta final foi o golpe de misericórdia. Com o lucro falsificado para parecer muito menor, a Inovatec havia evitado o pagamento de imposto de renda de pessoa jurídica em uma quantia enorme por anos. Isso não era mais uma questão de ética nos negócios, era um crime, uma violação séria da lei. Eu estava sentada no escritório às 3 da manhã, olhando para as provas irrefutáveis que havia reunido. Meu coração batia forte. Era esta a arma de que eu precisava. Com isso, eu não só poderia levar Ricardo à falência, mas também mandá-lo para a prisão. A guarda da estrela certamente cairia em minhas mãos. Cuidadosamente, salvei todas as provas em um pendrive e o guardei em um cofre. Agora, eu só precisava esperar o momento certo. A oportunidade veio mais rápido do que eu esperava. Uma semana depois, a família Almeida Prado realizou uma grande festa de negócios no hotel mais luxuoso da cidade. Era um evento anual para fortalecer relações comerciais e também um momento para meu avô me apresentar oficialmente a toda a alta sociedade de São Paulo. Naquela noite, usei um elegante vestido de noite vermelho vinho. Meu cabelo estava preso em um coque alto, mostrando o meu pescoço e o colar de esmeralda em forma de folha de café, herança da minha mãe. Minha maquiagem estava mais marcante do que o habitual, meu olhar confiante. Quando eu e meu avô entramos no salão, todos os flashes das câmeras se voltaram para nós. Eu não era mais a garota tímida e acanhada. No meio do evento, meu avô me apresentou solenemente a todos os convidados. Senhoras e senhores, com grande orgulho, apresento a vocês minha neta, Ana Clara de Almeida Prado. A partir de hoje, ela assumirá oficialmente o cargo de vice-presidente do Grupo Almeida Prado, trabalhando ao meu lado. Houve um murmúrio de aprovação na plateia. O cargo de vice-presidente não era uma posição qualquer. Isso solidificava minha posição como herdeira. Sorri e acenei para todos. Enquanto isso, o rosto da tia Beatriz escureceu de raiva. Olhando para a multidão, vi Ricardo. Ele também estava presente, provavelmente tentando encontrar uma oportunidade de salvar sua empresa. Ele me olhava no palco, seu olhar uma mistura de choque, arrependimento e um pouco de medo. Após o discurso, fiz um sinal a um garçom, pedindo-lhe que entregasse uma mensagem a Ricardo, dizendo que eu queria encontrá-lo no lounge do último andar. 10 minutos depois, Ricardo entrou. Ele parecia cansado e tenso. Vendo-me relaxada tomando chá, ele começou a conversa. Ana Clara, podemos conversar? O problema da empresa ainda pode ser resolvido? Pousei minha xícara de chá, sorrindo friamente. Se pode ser resolvido ou não depende de você, não de mim. Tirei o pendrive da minha bolsa e o coloquei sobre a mesa. Aqui dentro estão todas as provas da sonegação fiscal da sua empresa nos últimos 5 anos. Os valores são suficientes para te mandar para a cadeia por no mínimo 10 anos. O rosto de Ricardo ficou pálido. Ele tremeu, olhando para o pendrive e depois para mim, sem conseguir dizer uma palavra. Levantei-me, aproximei-me dele e sussurrei em seu ouvido. Eu te dou 2 opções. Primeira, amanhã de manhã, este objeto será entregue à Receita Federal e ao Ministério Público. Segunda,
Você assina imediatamente os papéis de renúncia total da guarda da estrela e a entrega para mim. Não pense em lutar, porque com estas provas você não tem a menor chance. Afastei-me, olhando diretamente em seus olhos. Você tem 24 horas para pensar. Depois desta festa, era uma resposta. Terminando de falar, me virei e fui embora, deixando Ricardo sozinho em seu desespero e pânico. Neste jogo de xadrez, a vitória já era minha. Voltei para o salão de festas, meu coração leve. Eu tinha certeza de que Ricardo não teria outra escolha a não ser me entregar a estrela. Mas a felicidade não durou muito. Um incidente inesperado aconteceu. Enquanto conversava com alguns parceiros de negócios, vi sem querer meu avô e tia Beatriz discutindo acaloradamente em um canto perto da varanda. Embora estivesse longe, pude ver o rosto zangado do meu avô e o olhar desafiador de tia Beatriz. Parecia que eles estavam discutindo sobre a herança. De repente, meu avô levou a mão ao peito, seu rosto se contorcendo de dor. Então, lentamente, ele desabou. Tia Beatriz gritou em pânico. Todos no salão se viraram. Corri o mais rápido que pude em direção ao meu avô. Vovô, vovô, o que foi? Ajoelhei-me, amparando seu corpo. Minha voz tremia. Vovô ofegava, a mão ainda apertando o peito, incapaz de falar. Júlio e os seguranças vieram imediatamente. Chamando uma ambulância, a festa inteira virou um caos. Acompanhei a ambulância até o hospital, meu coração aflito. Eu só podia segurar firmemente a mão do meu avô, rezando por sua segurança. Sentada na cadeira da sala de espera do pronto-socorro, senti-me impotente e com medo. Nesse momento, meu celular tocou. Era o número do meu advogado. Atendi apressadamente, esperando boas notícias sobre a estrela, mas a voz do outro lado estava em pânico. Dona Ana Clara, é uma emergência. A estrela, ela está com febre alta, 39 graus. A escola levou para o pronto-socorro do hospital infantil. Já tentamos ligar para o senhor Ricardo e para a dona Vanessa há 1 hora, mas ninguém atende. Meus ouvidos zumbiram. 2 más notícias ao mesmo tempo. Meu avô no pronto-socorro, minha filha também. Senti o mundo girar. Por que tudo de ruim estava acontecendo comigo ao mesmo tempo? Não conseguia pensar com clareza. Pedi a Júlio que ficasse de olho no meu avô, enquanto eu mesma pegava um táxi e corria para o hospital infantil. Meu coração estava dividido. Metade ansioso pelo meu avô, metade despedaçado por minha filha. Enquanto isso, na Torre Almeida Prado, tia Beatriz não desperdiçou essa oportunidade de ouro. Aproveitando a condição do meu avô e minha confusão, ela imediatamente convocou uma reunião de emergência do conselho naquela mesma noite. Diante dos acionistas, ela fingiu tristeza e astuciosamente desviou o rumo da conversa. Ela disse que o vovô estava muito velho e não era mais capaz de liderar, enquanto eu era muito jovem, inexperiente e sobrecarregada com problemas pessoais. Ela propôs que o conselho transferisse temporariamente toda a autoridade operacional para ela. Um golpe de poder havia começado abertamente. Entrei correndo no pronto-socorro do hospital infantil como uma louca. Minha estrela estava deitada na cama, o corpo quente, o rosto vermelho e os lábios secos. Ela dormia profundamente, exausta, com uma compressa na testa. Vê-la assim, meu coração se partiu. A enfermeira disse que a escola havia ligado várias vezes para Ricardo e Vanessa, mas ninguém atendeu. A negligência deles era verdadeiramente imperdoável. Sentei-me ao lado dela, segurando sua mãozinha quente, as lágrimas rolando sem parar. Eu deveria estar aqui, cuidando dela, não a deixando lutar contra a febre sozinha. Fiquei com ela por horas, até que a febre baixou e ela foi transferida para um quarto. Quase à meia-noite, Ricardo finalmente apareceu, apressado, mas pela sua expressão eu sabia que ele não viera por preocupação com sua filha. Aquele rosto era o pânico de alguém prestes a perder tudo. Ele nem olhou para a estrela, veio direto até mim. Ana Clara, disse ele, implorando. Eu errei. Eu sei que errei. Me perdoe. Vamos começar de novo. Por favor, retire sua ameaça de ontem à noite. Salve minha empresa. Seremos uma família feliz de novo. Eu, você e a estrela. Olhei para ele com nojo. Sua filha estava doente e na cabeça daquele pai só havia empresa e dinheiro. Ele ainda teve a disfarçatez de usar sua própria filha como ferramenta para me implorar. Família, eu ri com cinismo. Você ainda tem a cara de pau de falar sobre isso. Enquanto sua filha estava com febre alta no hospital, onde você estava? Ocupado com sua amante? Você sabe o quão assustada ela estava?
Eu não sabia, gaguejou Ricardo, tentando se defender. Meu celular estava sem bateria. Pare de mentir. Cortei. Já vi o suficiente da sua crueldade e negligência. Saia daqui agora. Não polua o ar deste lugar. Saia, gritei, apontando para a porta. Não quero mais ver seu rosto. Rejeitado de forma tão dura, Ricardo ficou atônito. Ele não esperava que eu pudesse ser tão firme. Ele me olhou com raiva e ressentimento. Depois se virou e saiu, furioso. Vendo suas costas, eu sabia que quando alguém não tem mais nada a perder, pode se tornar muito mais perigoso. Eu havia subestimado a crueldade de Ricardo. Na manhã seguinte, ele voltou ao quarto da estrela. Desta vez, seu rosto não era mais de súplica ou raiva, mas a expressão fria e cruel de um animal encurralado. Ele foi direto ao ponto, sem perguntar sobre o estado da filha. Você acha que já venceu, Ana Clara? Ele riu com cinismo. Você não sabe de nada. O que você quer dizer? Perguntei, em guarda. Você sabe por que sua tia Beatriz te odeia tanto? Por que ela quer tanto te tirar do grupo Almeida Prado? Disse Ricardo, cheio de subentendidos. Porque eu e ela temos um acordo. Ela me ajuda a conseguir grandes contratos do grupo. E, em troca, eu a ajudo a se livrar de você. A pedra no sapato dela. O ultimato que você me deu na festa. Ela sabe de tudo. Meu coração gelou. Então Beatriz e Ricardo estavam conspirando há muito tempo. O plano deles era mais profundo do que eu imaginava. Vendo minha expressão, Ricardo ficou ainda mais satisfeito. Ele tirou uma pilha de documentos de sua pasta e os jogou sobre a mesa. Esta é a sua única saída. Assine este documento renunciando a todos os seus direitos de herança no Grupo Almeida Prado. Em troca, eu te devolvo a estrela. E nunca mais nos veremos. Fiquei paralisada olhando para o documento. Uma renúncia de direitos de herança, redigida de forma juridicamente impecável. E se eu não quiser? Perguntei, com a voz trêmula. Ricardo se inclinou, aproximando o rosto do meu. Sua voz sibilou como uma cobra. Se você não quiser, eu nunca mais vou deixar você ver a estrela. Vou levar-la para um lugar que você nunca encontrará em sua vida. Seu avô está no hospital, sua tia quer que você desapareça. Em quem mais você pode confiar? Escolha a riqueza do Grupo Almeida Prado ou a filha que você mais ama. Ele estava usando sua própria filha, minha maior fraqueza, para me dar o ultimato mais cruel. Ele me encurralou numa situação impossível. De um lado, a carreira, o trabalho da vida do meu avô, o futuro da família. Do outro, estrela, meu sangue, minha vida. O que eu deveria escolher? Minhas lágrimas caíram novamente em total desamparo. Eu estava sentada e imóvel no quarto do hospital. O documento de renúncia de herança era como uma pedra enorme pesando em minha mente. O que eu deveria fazer? Abrir mão de tudo para ter minha filha de volta? Ou lutar até o fim correndo o risco de perder, lá para sempre? No meu momento de maior confusão, Júlio entrou, trazendo-me um caldo e frutas. Vendo meus olhos inchados e meu rosto pálido, ele perguntou, preocupado: Jovem senhorita, o que aconteceu? O estado do senhor Antônio já começou a estabilizar. Não se preocupe tanto. Olhando para o leal mordomo que servia a família desde a época da minha mãe, não consegui mais me segurar. Chorei e contei a ele sobre a ameaça de Ricardo. Ao ouvir minha história, o rosto geralmente amigável de Júlio endureceu, seus olhos expressando raiva. Aquele canalha, ele sibilou. Como ele ousa usar a pequena senhorita para ameaçá-la? A senhorita não pode assinar esse papel. É o trabalho da vida do senhor Antônio. É o seu futuro. A senhorita não pode deixar que caia nas mãos de Dona Beatriz. Mas a estrela, Júlio, eu não posso perder. Lá eu solucei. Júlio pensou por um momento e depois disse com firmeza: Senhorita, confie em mim. Ganhe tempo com ele. Diga que precisa de tempo para pensar. Eu tenho uma maneira de encontrar provas contra ele. Eu sirvo a família Almeida Prado há décadas, também tenho alguns contatos. Além disso, lembro-me muito bem que no escritório, na casa daquele Ricardo, há um cofre escondido atrás de um quadro. Todos os seus documentos importantes estão guardados lá. Ao ouvir as palavras de Júlio, uma centelha de esperança surgiu em meu coração. Segui seu conselho, enviando uma mensagem para Ricardo dizendo que eu precisava de mais um dia. Ricardo, pensando que eu já havia me rendido, concordou imediatamente. Naquela noite, enquanto eu permanecia no hospital para distrair Ricardo, Júlio entrou em ação. Usando seus antigos contatos e sua astúcia, ele conseguiu entrar na mansão de Ricardo. Ele encontrou o cofre
e o que encontrou lá dentro superou todas as nossas imaginações. Além das provas de fraude financeira e sonegação fiscal que eu já havia encontrado, Júlio encontrou 3 outras coisas chocantes. Primeiro, uma apólice de seguro de vida no valor de 20 milhões de reais em nome da Estrela, com Ricardo como único beneficiário. Sua própria filha, aos seus olhos, era apenas uma fonte de dinheiro. Segundo, um conjunto de documentos detalhando o plano para obter a guarda da criança, preparado muito antes do nosso divórcio, incluindo planos para forjar provas falsas me acusando de ser uma mãe inadequada. E terceiro, o mais terrível, eram várias cartas entre Ricardo e minha tia Beatriz. Nessas cartas, tia Beatriz não apenas discutia o plano para me derrubar, mas também mencionou acidentalmente um grande segredo. Não fale como na morte da Lúcia. Júlio também encontrou uma gravação de voz onde tia Beatriz usava o segredo da morte da minha mãe para ameaçar meu avô durante a discussão na festa, o que o levou a ter o ataque cardíaco. Júlio trouxe todas essas provas mortais para o hospital naquela mesma noite. Segurando aqueles papéis e o gravador, treme de raiva. Descobri que por trás de tudo isso havia uma conspiração perversa e uma verdade terrível que estava enterrada há 20 anos. Na manhã seguinte, marquei um encontro com Ricardo no quarto do hospital para dar minha resposta final. Ele entrou com uma expressão vitoriosa, certo de que eu me curvaria a ele. Meu advogado e 2 policiais à paisana já estavam de prontidão no quarto ao lado. Já decidiu? Perguntou Ricardo com um sorriso cínico. Já respondi com uma voz incrivelmente calma. Não peguei a caneta que ele me ofereceu. Em vez disso, empurrei uma pasta em sua direção. Antes de eu assinar, talvez seja melhor você dar uma olhada nisto. Ricardo franziu a testa, curioso, e abriu a pasta. Quanto mais ele lia, mais seu rosto mudava, de choque para pânico e finalmente para um medo pálido. A apólice de seguro, o plano de guarda, as cartas com tia Beatriz, todos os seus crimes estavam expostos diante de seus olhos. Nesse exato momento, a porta do quarto se abriu. Meu advogado e os 2 policiais entraram. Senhor Ricardo, o senhor está preso para investigação sob as acusações de maus-tratos infantis, fraude financeira, sonegação fiscal e participação em ocultação de crime. Ricardo congelou, deixando a pasta cair. Ele foi algemado e levado, atordoado. O caso abalou o mundo dos negócios e a mídia, com as provas irrefutáveis, especialmente a gravação de voz. A verdade sobre a morte da minha mãe, 20 anos antes, foi revelada. Não foi um acidente de trânsito comum. Tia Beatriz, por inveja da capacidade da minha mãe, e querendo tomar seu lugar como herdeira, havia conspirado com o pai de Ricardo, que na época era um rival de negócios do Grupo Almeida Prado, para sabotar os freios do carro da minha mãe. O plano deles causou a tragédia. Meu avô, depois de se recuperar e saber de toda a verdade, ficou devastado, mas também muito firme. Ele imediatamente convocou uma coletiva de imprensa, revelou tudo e, ao mesmo tempo, anunciou que havia removido tia Beatriz da árvore genealógica da família, revogando todos os seus cargos e direitos de herança. Tia Beatriz finalmente teve que responder por seus crimes perante a lei. O tribunal processou rapidamente meu divórcio. Com todas as provas, ganhei a guarda total da Estrela. Ricardo e Dona Sônia perderam tudo. A empresa faliu. A reputação foi destruída. Alguns meses depois, a tempestade havia passado. Meu avô se recuperou gradualmente e me entregou todo o controle da empresa. Eu me tornei oficialmente a presidente do Grupo Almeida Prado. Numa tarde ensolarada, eu segurava a Estrela no colo, de pé na varanda do nosso palácio, olhando para o jardim banhado pela luz do sol. Minha filha estava completamente saudável, rindo alegremente em meu abraço. Meu avô se aproximou, colocando a mão em meu ombro. Seu olhar era gentil e cheio de orgulho. Você se saiu muito bem, Ana Clara. Eu sorri, um sorriso verdadeiramente feliz. Minha vida havia passado por uma tempestade, mas depois da chuva, o arco-íris apareceu. Agora, eu não era mais a mulher fraca que podia ser pisoteada. Eu era Ana Clara de Almeida Prado, uma mãe, uma filha e a capitã do grande navio que era o Grupo Almeida Prado. Uma nova vida, um novo começo nos aguardava. A vida pode encurralar uma pessoa até o fundo do poço, mas quando ela se levanta, nada pode detê-la. A jornada para reconquistar a justiça e o amor de uma mãe estava apenas começando.